Olá, meus queridos, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Márcio Lima, aqui da cidade de Belo Campo, no estado da Bahia. Hoje eu gostaria de falar sobre a queda do homem e também as suas consequências. Essa história ela está lá no livro do Gênesis, para aqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24, a Bíblia nos faz um relato a respeito disso, como tudo aconteceu, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, em seguida do homem, da costela do homem, criando a sua adjuntora, a sua companheira, a sua mulher, e assim colocando eles ali no jardim. E no jardim tinha uma árvore que Deus havia advertido no meio do jardim que eles não podiam nem tocar e nem comer. Que o dia que eles comessem daquela árvore, eles iriam perecer, eles iriam morrer. O fato é que a Bíblia nos narra uma história. Eu quero ler aqui o versículo de número 6 para nós ganharmos tempo, apenas o versículo 6. A Bíblia diz assim, do capítulo 3: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, então tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, no caso Adão, e ele comeu com ela. Que é o exato momento que eles transgrediram o que Deus havia advertido para que eles não fizessem. Então eles tomaram do fruto. A Bíblia vai nos dizer que Satanás, assumindo o corpo de uma serpente, quando Adão não estava presente, ele se manifesta a Eva e ali, de todas as formas possíveis, induzindo, convencendo, enganando a Eva para que ela comesse daquele fruto. Então, Satanás ele usa a oportunidade que ele tem para fazer com que Eva comesse daquele fruto. E quando Eva comeu, aí no versículo 6 do capítulo 3, como nós lemos, ela come e logo após também ela dá o fruto para o seu marido, ou seja, Adão, que também comeu. Aqui entrou o pecado. O pecado é a desobediência. Romanos 6, versículo de número 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós entendemos que quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Se afastaram de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então eles se afastaram de Deus. E eu vejo uma coisa, as consequências do pecado. Olha, todos os males que nós sofremos aqui neste mundo é consequência do nosso pecado. As enfermidades, as dores, as maldades, tudo de ruim que você pensar veio por causa da desobediência, veio por causa do pecado. Então nós sofremos as consequências por causa do pecado. Por causa do pecado, a Bíblia diz que o homem teria que trabalhar para poder comer, ele teria que trabalhar do suor do seu rosto, comer do suor do seu rosto. A mulher, para dar à luz, ela teria que ter dores. Enfim, tudo consequência do pecado. Às vezes nós vemos as pessoas questionarem e perguntando: meu Deus, mas por que o mundo é tão ruim? Por que tanta maldade? Por que uns morrem de fome? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Então, tudo isso, meus queridos, são consequência do pecado. Quando aquele casal pecou, todos nós pecamos. O apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos, ou seja, afastados, estamos da glória de Deus. Qual é a consequência do pecado, pastor? Está afastado da glória de Deus. Qual é a consequência do pecado, pastor? Todos os males que nós temos nesta vida é consequência do pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia nos convida ao quê, pastor? A nos arrepender dos nossos pecados. Porque assim como o pecado entrou lá no início pelaquele casal, né, Adão e Eva, assim também o pecado, ele foi
vencido, porque Jesus venceu, né? Jesus venceu a morte. Porque ainda lá no Éden, quando o homem pecou e se afastou de Deus, veio uma promessa do próprio Deus. Ou seja, a mulher deveria o quê? Ter dor para ter filho, não é isso? Por causa do pecado. Mas o próprio Deus fez uma promessa. Ali está a primeira profecia acerca daquele que salvaria o povo dos seus pecados. Quem, pastor Márcio? Jesus. Ele diz assim, ó, da dor de uma mulher vai nascer alguém. Estou parafraseando para vocês entenderem. Esse alguém seria quem? Jesus de Nazaré. O pecado entrou pela vida de um e o pecado sairia pela vida de um, né? Ou seja, Adão pecou, Jesus veio para nos salvar dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido aonde, pastor? Perdido lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus pela sua desobediência. E o que é pecado? Como se resumiria pecado? Desobediência. Negligenciar a voz de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de arrependimento. E todos aqueles que estão na prática do pecado, que são escravos do pecado, precisam de arrependimento. Precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz o quê? Que ele veio morrer para nos salvar. Através de Jesus nós somos limpos, somos perdoados os nossos pecados. A Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica dos nossos pecados. Jesus nos purifica dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Então, o meio pela qual o homem ele é resgatado é pelo sacrifício de Jesus. O pecado entrou? Sim. Mas eu sei que através de Jesus eu posso ser perdoado, eu posso ser limpo. E Jesus ele me oferece essa transformação por intermédio do sacrifício dele. Então, veja bem, a consequência do pecado de Adão, daquele casal, está até hoje na face da terra. Tudo de ruim que você pensar é consequência do pecado. Mas Jesus, pela sua graça e infinita misericórdia, ele nos chama o que, pastor? A um arrependimento. Jesus quer perdoar os nossos pecados. E só existe um santo, um justo, chama-se Jesus. E ele nos chama o que, pastor Márcio? Ao arrependimento. Através de Jesus eu sou justificado. Através de Jesus eu sou perdoado. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que havia se perdido. É o que diz a Bíblia. Então, às vezes tem as pessoas que pensam assim: mas eu sou pecador demais, eu já errei demais, pastor. Eu não tenho jeito. Não, Jesus te ama. E Jesus te chama ao arrependimento. Não importa o que você fez, o que você praticou, não importa quão grandes são os seus pecados, a multidão de pecados que você carrega, vamos dizer assim, nas suas costas. Jesus, ele perdoa a sua vida. Foi para isso que ele morreu, para salvar você, para te perdoar. E ele nos lava, nos limpa pelo teu sangue, pelo sangue dele, derramado lá na cruz do Calvário, e quer alcançar você que está me ouvindo agora. Você, pecador, como eu, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, precisamos de arrependimento. Agora, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós decidimos abandonar o pecado, porque o apóstolo Paulo também ele escreveu aos Romanos e disse assim, não reine em vós o pecado, porque se o pecado reinar nos nossos corações, nós seremos destruídos. Não reine em vosso corpo mortal o pecado. Ou seja, o pecado não pode ter um trono no nosso coração. Nós erramos, falhamos,
Às vezes nós cometemos pecado, porque a Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós somos pecadores. Só que o pecado não pode ter um trono no meu coração. Eu não posso ser escravo do pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Não reine vosso corpo mortal. Ou seja, o pecado não pode ter um trono nos nossos corações. Nós não podemos ser escravos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos perdoa os nossos pecados. E como ele disse para aquela mulher adúltera: vais e não peques mais. Então Jesus nos chama a uma transformação. Então não importa se são muitos os teus pecados, Jesus te perdoa. E a única maneira de nós sermos perdoados, queridos, os nossos pecados, é por intermédio de Jesus. Não é fazendo o sacrifício de tolos. Tem pessoas que se cortam com lâminas, achando que está diminuindo os seus pecados. Tem pessoas que andam de joelho. Tem pessoas que carregam uma cruz, fazendo o sacrifício. Jesus já fez o sacrifício por você, morrendo na cruz por você, perdoando os teus pecados. Quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, antes de morrer, diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus estava nos perdoando naquele instante. E Jesus te perdoa e quer te transformar, quer que você tenha uma vida diferente. O homem pecou e se afastou de Deus, mas através de Jesus nós somos limpos e nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Ou seja, através desse sacrifício de Jesus, nos liga a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, se abriu. Isso quer dizer o quê? Não há mais separação entre o homem e Deus, porque antes o pecado separava, mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados, quando nós somos perdoados por Jesus, nós temos ligação a Deus por intermédio de Jesus. Tá certo? Então ele quer alcançar a sua vida e te perdoar, tá certo? E te levar para o céu. O único meio de irmos para o céu é por intermédio do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Eu sou o pastor Márcio Lima, aqui da cidade de Belo Campo, no estado da Bahia. Que Deus possa abençoar você. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E Deus quer te perdoar, quer te lavar, quer te deixar limpo. Só Jesus pode nos fazer isso. Olha, e Deus, irmãos, não rejeita um coração arrependido, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus abençoe todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.